Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá? Pega aí seu livro de ciências, seu material escolar e vamos dar início à nossa aula, certo? Se você não pegou, corre aí rapidinho e pega seu material. Vamos lá? Livro de ciências, vamos dar início ao capítulo 4, olha só. Onde vamos aprender sobre os animais, não é? Nós aprendemos no capítulo 3 sobre as plantas e agora vamos aprender sobre os animais. Então vamos lá. Livro, página 198. Diversidade de animais. Aqui nós vamos aprender sobre alguns animais, como o urso polar, o pato mandarim, leoa e leão, baleia, jubarte, tá? Vamos aprender sobre esses animais. Vamos lá. Urso polar. O urso polar pode atingir até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto de pelos, geralmente brancos. Esses animais se alimentam de outros animais e são excelentes nadadores. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta, chamada Círculo Polar Ártico. Essa região fica coberta por gelo a maior parte do ano. Vocês lembram quando passa na televisão, quando vocês assistem um filme que tem bastante gelo? Né? Muito gelo. Então, lá no Círculo Polar Ártico, que é o lugar mais frio da Terra, olha só, é onde o urso polar vive, ó, certo? Vamos lá, continuando. Pato mandarim. O pato mandarim pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Ele tem bico e penas coloridas, como alaranjadas, verdes, azuis e roxas, brancas e cinzas. Esse animal vive em floresta próximo de lagos e constrói seus ninhos nos troncos das árvores. O pato mandarim se alimenta de plantas e de pequenos animais. Tudo isso nós estamos vendo, né? Aqui tem tipo um filme, ó, né? Um rolinho de um filme passando as fotos dos animais, né? E justamente quem tá vendo essa história aqui é a Helena, que assistiu esse documentário em 2007, tá? E ela tá aqui no nosso livro contando para vocês. Então ela fala assim: nesse documentário, Helena percebeu que os animais são diferentes uns dos outros e vivem em diferentes ambientes, como aquáticos e terrestres, né? Apesar dessas diferenças, os animais apresentam características em comum. Uma delas é que eles não produzem o próprio alimento. Assim, os animais precisam se alimentar de outros seres vivos, né? A cadeia alimentar, né? Não tem como eles produzirem os próprios alimentos, então eles se alimentam de outros seres vivos. E aqui nós temos o leão e a leoa. Tanto o leão quanto a leoa podem atingir até 3 metros de comprimento. E os machos leões têm uma juba. Esses animais vivem em locais quentes, com vegetação geralmente baixa e se alimentam de outros animais. No próximo vídeo, a tia Fabiola vai mostrar para vocês um leãozinho, tá? E a juba do leão, tá certo? Olha só, aqui nós temos a foto. Também temos a baleia jubarte. A baleia jubarte é um animal que vive nos oceanos e pode atingir até 15 metros de comprimento. Ela é imensa. Os machos emitem sons para atrair as fêmeas na época de reprodução e essa baleia se alimenta principalmente de pequenos animais. Nós vimos aqui uma diversidade de animais, né? Vimos 2 tipos de animais que podem viver na terra
e dois tipos de animais que vivem na água, não é verdade? Vamos agora para a página 200. Os animais também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger-se contra o frio ou calor excessivo, ou se esconder de outros animais no meio da vegetação. Aqui diz assim: os animais e as diferentes temperaturas de ambientes. Olha só, como foi que a gente leu aqui anteriormente, né? Que eles interagem de acordo com o ambiente que eles vivem, né? Se o ambiente é frio, eles estão ali se adaptando àquele ambiente, né? Se é calor, da mesma forma, eles estão ali interagindo no ambiente, tá certo? Vamos ver aqui. Você já imaginou como seria viver em um deserto durante o dia ou em uma região polar? Apesar de os desertos apresentarem temperaturas elevadas durante o dia e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais apresentam certas características que os ajudam a sobreviver nesses ambientes. Vamos conhecer dois desses animais. A raposa do Ártico é um deles, tá? Vive nas regiões polares. Ela possui uma espessa camada de pelos que ajuda esse animal a se manter aquecido. E temos a raposa do Ártico. Já o foneco é uma raposa que vive no deserto do Saara, na África. Um ambiente quente com pouca chuva. Suas orelhas grandes o ajudam a controlar a temperatura do corpo. Além disso, o foneco pode ficar longos períodos sem beber água, obtendo a água de que precisa, principalmente dos alimentos. Olha só. Temos aqui, não é? A raposa do Ártico, ó, a raposa do Ártico, que é essa aqui. E temos aqui o foneco, ó. Certo? O foneco pode atingir até 40 centímetros de comprimento, né? Ele não é tão grande assim como o leão, não é verdade? Agora vamos para a página 201. Os animais silvestres. Leia o trecho da reportagem abaixo. Vamos lá? Ler junto com a tia Fabíola? Leia aí junto comigo. Animais fogem de queimadas e vão para as cidades. Para fugir das queimadas que se espalham pelo interior de São Paulo, animais silvestres começam a invadir as áreas urbanas. Na segunda, 15, uma jaguatirica foi encontrada no galinheiro de um morador do bairro Agravila 4, em Caiuá, oeste paulista. Olha só aqui o que fala mais um pouco sobre os animais silvestres. Os animais silvestres são aqueles que vivem livres em seu ambiente natural e que dele obtêm seu alimento e outros recursos de que precisam para sobreviver, assim como a onça, o leão, não é verdade? O lobo, né? A girafa. Alguns animais, como as galinhas, os cachorros e os cavalos, são criados pelo ser humano. Eles não são animais silvestres. Então, os animais silvestres são os que vivem aonde? Na selva, né? Que eles são livres, né? Eles não têm um cuidado do ser humano, tá certo? Então, assim, ó. Temos também aqui os animais exóticos e nativos, tá? Os animais exóticos e nativos. Na página 202. Observe novamente a fotografia do urso polar na página 198. Esse animal pode ser encontrado naturalmente no Brasil? Aqui é uma pergunta que vocês vão estar respondendo aí em casa, tá certo? Os animais do documentário ERT, apresentados na página 198 e 199, não são encontrados naturalmente no Brasil. No entanto, alguns animais silvestres podem ser introduzidos nos ambientes naturais pelo ser humano. Os animais silvestres
que não são encontrados naturalmente em um determinado ambiente, mas que foram introduzidos nele, são chamados animais exóticos para aquele ambiente. Outros animais silvestres são encontrados naturalmente no Brasil. Eles são chamados de animais nativos do Brasil. Então, olha só, o javali, ele é um animal exótico no Brasil. Ele foi trazido da Europa por um ser humano, não é? Porque o javali, ele é um animal que ele é da selva, não é verdade? Mas como o homem trouxe para o Brasil, então ele se tornou um animal o quê? Exótico, não é? Temos também o tamanduá-bandeira, é um animal nativo do Brasil, assim como a arara azul e o mico-leão dourado, né? Então eles são o quê? Nativos do Brasil, esses animais. Aqui na página 203, nós temos um texto, tá? Falando um pouco sobre as aves silvestres, né? Mais animais silvestres. Que a tia Fabiola quer que vocês leiam com bastante atenção, tá certo? E escrevam no papel, no caderno, o que vocês entenderam, o que foi que chamou mais a atenção de vocês nesse texto, tá bom? Lembrando que a nossa atividade de casa será nas páginas 204 e 205, certo? Capricha na atividade de vocês, tá bom? Um beijo no coração.